Fala pessoal, voltando aqui, então trazendo para vocês o restante, os outros 3 exercícios que faltaram. Esses 3 exercícios estão relacionados à questão do vetor gradiente, taxa máxima de variação. Tá? Então, a temperatura em qualquer ponto x, y, z no espaço tridimensional é dada por txyz em graus e txyz é associado então a 45 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, z ao quadrado mais 3. Tá? A distância é medida em centímetros. Tá? Qual é a magnitude da taxa de variação máxima de temperatura no ponto 5 menos 1 menos 2? E pede que a resposta seja com 2 casas decimais. Tá? Então, a máxima taxa de variação, magnitude, né, é o valor dessa taxa, tá? É o módulo do vetor gradiente. Tá? Então, a gente precisa do gradiente dessa função. Então, primeira possibilidade é ajeitar essa função da temperatura, tx, y, z, para uma forma mais fácil de ser derivada parcialmente. Tá? Então, eu vou estar passando aqui toda essa parte da expressão que está no denominador para a parte de cima, né? Lembrando que ela fica então com o expoente negativo. Né? Ela vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 3 elevado a menos 1. Tá? Então, calculando o vetor gradiente, precisamos da temperatura, da derivada da temperatura em x no ponto que foi dado. Tá? Então, no ponto P. Então, primeiro passo, calculamos a derivada. Né? A derivada em x vai cair, então, o menos 1. Né? Então, a gente vai ter menos 45 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 3 elevado a menos 2 vezes a derivada interna na variável x, que é 2x. Então, a gente vai estar chegando que a derivada em x ela vai ser dada por menos 90x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Tá? A gente vai chegar nessa relação. E isso vai ser calculado no ponto 5 menos 1 menos 2. Tá? Então, nós teremos aqui nesse caso menos 90 vezes 5, que vai estar gerando para a gente menos 450, dividido por 5 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 2 ao, menos 2 ao quadrado, mais 3. Então, nós teremos aqui 25, mais 4, 29, mais 1, 30, mais 3, então 33 ao quadrado. E 33 ao quadrado, 33 ao quadrado, vai ser igual a 1089. Ou melhor, vou deixar 33 ao quadrado. Tá? 33 elevado ao quadrado. Né? Então, o primeiro valor da nossa taxa. Uma coisa interessante dessa derivação, tá? É o seguinte, que a derivada em y no ponto P, ela vai assumir o mesmo formato. A única diferença vai ser essa parte final, que vai ser a derivada em y. Então, a gente pode estar concluindo, né, no caso, derivada em y vai ser 2y, tá? Que a gente vai chegar, então, em menos 90y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Tá? E da mesma forma, né, a gente vai estar calculando isso no ponto 5, menos 1 e menos 2. Tá? Então, no caso, agora vamos ter menos 90 vezes menos 1, o que vai gerar 90 positivo. Tá? Então, vai ficar 90 dividido, é a mesma expressão, os mesmos valores, então, dividido por 33 ao quadrado. Tá? E a nossa última derivada, que é a derivada em z também no ponto, vai se repetir o mesmo procedimento e a derivada em z é 2z. Então, a gente vai ter aqui menos 90z
dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado. Isso calculado no ponto 5, menos 1 e menos 2. Tá? Então, calculando, para z menos 2, a gente vai ter então 180. A parte de baixo vai dar os 33 elevado ao quadrado. Tá? Então, o nosso vetor gradiente, né, o gradiente da temperatura da nossa função de x, y, z, no ponto apresentado, né, vai ser dado, deixa eu colocar aqui da forma correta, o gradiente da nossa temperatura no ponto P vai ser descrito por menos 450 sobre 33 ao quadrado, 90 sobre 33 ao quadrado e 180 sobre 33 ao quadrado. Tá? Logo, nós teremos que a magnitude, né, o valor dessa taxa, vai ser o módulo do vetor gradiente. Né? Então, o módulo do vetor gradiente vai ser igual a raiz quadrada de menos 450 sobre 33 ao quadrado elevado ao quadrado mais 90 sobre 33 ao quadrado elevado ao quadrado mais 180 dividido por 33 ao quadrado elevado ao quadrado. Tá? Então agora a gente vai trabalhar com a nossa calculadora. Tá? Poderia fazer algumas simplificações, eu deixei dessa forma, mas a gente poderia ter deixado 1089, não teria problema também não. Tá? Então, no caso, 450 dividido por 33 ao quadrado. Note que eu ignorei, né, o sinal, tá, gente? Porque elevado ao quadrado vai ficar o valor positivo, tá? Então, 450 dividido por 33 ao quadrado, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, 90 dividido por 33 ao quadrado elevado ao quadrado, mais 180 dividido por 33 ao quadrado elevado ao quadrado, igual, a gente tem esse valor, e a gente vai precisar da raiz quadrada disso. Então, raiz quadrada de answer vai ser igual a 0,4527, tá? Então, 0,4527, o que? Graus Celsius por centímetro. Lembra que a derivada representa uma taxa de variação e, no caso, ele queria a resposta com duas casas decimais. Então, 0,45, tá? Aqui eu representei com 4 casas decimais. Tá? Então, vamos para o próximo. Uma formiga no plano XY está situada no ponto P2 menos 3. A temperatura no ponto XY é dada pela função XY, né, igual a 3x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Ele determine se a expectativa da formiga é se aquecer ou se resfriar, se ela tende a se deslocar segundo o vetor A. Né? Então aqui a gente está trabalhando com uma derivada direcional. Então o primeiro fator, vetor gradiente, né? Então f de x, a derivada parcial em x é 6x, a derivada parcial em y é igual a menos 4y, ambos calculados no ponto 2 menos 3. Tá? Então, nós teremos aqui 12 para a derivada em x e 12 para a derivada em y. Tá? Então, o nosso vetor gradiente da nossa função f no ponto P, ele é o vetor 12, 12. Certo? Agora a gente precisa verificar o vetor unitário, né? O vetor A, será que ele é um vetor unitário? Então vamos calcular o módulo de A. Então o módulo de A vai ser a raiz quadrada
de raiz quadrada de 35 ao quadrado, né? Então raiz quadrada de 35 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Então nós teremos 35 mais 9, o que vai gerar para a gente a raiz quadrada de 44, né? Que não tem raiz quadrada exata. Pode ser simplificada? Pode ser simplificada, né? A gente pode simplificar esse valor porque 44 é 4 vezes 11, né? Então pode ser 2 vezes a raiz de 11. Tá? Então quem é o nosso vetor unitário? O vetor unitário, ele vai ser o nosso vetor dividido pelo seu módulo, né? Então a gente vai ter aqui a raiz quadrada de 35 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 11. Poderia racionalizar isso aqui também, tá? Vírgula menos 3 dividido por 2 vezes a raiz de 11. Tá? Então a nossa derivada direcional, o Duff, é o vetor gradiente, que é 12 e 12, vezes o vetor unitário, que é a raiz de 35, dividido por 2 vezes a raiz de 11, 35 aqui, né? Vírgula menos 3 vezes dividido por 2 vezes a raiz de 11. Tá? Então a nossa derivada direcional vai ser 12 vezes esse valor. 12 vezes esse valor vão ser 6 vezes a raiz de 35 dividido pela raiz de 11. Poderia colocar tudo em uma raiz só, tá? Menos 12 vezes menos 3 sobre 2 vezes a raiz de 11, né? A gente poderia colocar então menos 18 sobre a raiz de 11, tá? E esse valor vai ser igual a, vamos ver aqui, 6 vezes a raiz de 35 dividido pela raiz de 11 menos 18 dividido pela raiz de 11. E nós teremos um valor positivo que é de 5, aproximadamente 5,27, no caso, graus Celsius por unidade de comprimento. Então, graus Celsius por unidade de comprimento, o C. Então, quer dizer que ela tende a se aquecer, né? Essa taxa de variação ela é positiva, então a temperatura está aumentando na direção desse vetor, tá? Na direção do vetor A. E vamos aí então para o nosso último exercício, tá? De revisão, que ele é um exercício parecido com o exercício anterior, mas agora falando então também da derivada direcional e não da máxima taxa de variação. Então, a temperatura em qualquer ponto x, y e z no espaço tridimensional, né? Tx, y, z em graus e Tx, y, z sendo 45 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 3, a distância medida em centímetros. Qual é a taxa de variação da temperatura no ponto 5, menos 1 e menos 2 na direção do vetor v? Bom, pessoal, esse problema, ele é basicamente este problema, só que aqui ele pedia a máxima taxa, ali ele pede na direção do vetor que foi dado. Né? Então, um é de máxima taxa de variação e a outra fazendo referência a derivadas direcionais. Tá? Então, toda essa primeira parte do cálculo, que é a obtenção do vetor gradiente, ela é idêntica ao último. Tá? Então, último exercício. Tá? Então quer dizer que o vetor gradiente da temperatura no ponto é este vetor aqui. Então a gente já pode estar associando, né, para a gente não perder tanto tempo. Então o vetor gradiente da temperatura no ponto P, que foi nos fornecido, vai ser menos 450 dividido por 33 ao quadrado, 90 sobre 33 ao quadrado,
e 180 dividido por 33 ao quadrado, tá? É isso mesmo, tá? Muito bem, esse é o nosso vetor gradiente que foi calculado na questão anterior. Agora a gente precisa verificar o vetor v, né? Então vamos calcular o módulo de v. O módulo de v vai ser a raiz quadrada de 4 mais 9 mais 25. Tá? Então 4 mais 9 vão ser 35. Opa, desculpa, né? 4 mais 9 são 34, mais 4, 38. A raiz quadrada de 38. E 38, dividindo ele por 2, ele dá 2 vezes 19. Né? Então não é possível simplificar. Então a gente vai ficar dessa forma. Então o vetor unitário ele vai ser dado por menos 2 sobre a raiz de 38. Poderia racionalizar também. Tá? 3 sobre a raiz de 38. E menos 5 sobre a raiz de 38. Tá? Então quer dizer que o nosso DUF, a nossa derivada direcional, ela vai ser igual a nosso vetor gradiente, menos 450, sobre 33 ao quadrado são 1089, né? 1089. Sobre 90 sobre 1089, 180 sobre 1089, vezes o nosso vetor unitário, menos 2 sobre a raiz de 38, 3 sobre a raiz de 38, menos 5 sobre a raiz de 38. Tá? Então, fazendo aqui as nossas operações, né, a gente vai chegar que o nosso DUF vai ser menos 450 vezes 2, negativo, então a gente vai ter 900 dividido por 1089 vezes a raiz de 38, mais 90 vezes 3, que vão dar 270. Então, 270 dividido por 1089 vezes a raiz de 38, menos 900, 5 vezes 180, 900, negativo, dividido por 1089 vezes a raiz de 38. Tá? A gente vai poder simplificar alguns valores, que é a 900 com menos 900, essa parte cancela, e a gente chega então que o valor da nossa derivada direcional vai ser 270 dividido por 1089 vezes a raiz de 38, que é aproximadamente igual a 270 dividido por 1089 vezes a raiz de 38. Tá? 0,2317, tá? Ou seja, 0,232, no caso, graus Celsius por centímetro. Tá? Então, nesta direção, a gente apresenta essa taxa. Note que nesse exercício anterior, a gente chegou em 0,4527. Essa é a maior taxa de variação. Tá? Então, a temperatura ela aumenta mais e com maior rapidez, né? Com uma maior taxa
na direção do próprio vetor gradiente, gerando então um 0,4527 graus Celsius para cada centímetro de movimento nessa direção. Agora, neste outro vetor, né, na direção desse outro vetor, a gente tem uma taxa crescente, né, a temperatura está crescendo, mas ela cresce num crescimento um pouco mais lento, né? Então, um menor crescimento comparado com na direção do vetor gradiente, certo? Pessoal, é isso daí. Espero que todos vão bem na avaliação, tá? Aguardo vocês, vou estar ali acompanhando pelo Meeting, tá? Grande abraço, fui!